a nossa vida vai até onde a gente conseguiu ir dentro da nossa própria mente. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que pessoas que têm grandes sucessos é porque elas conseguiram realmente ter uma mente à altura daquilo que elas alcançaram. Pessoas que têm um bom relacionamento, elas alcançaram dentro da mente delas essa capacidade de ter um bom relacionamento. E isso serve para tudo. E quando a gente constata isso na prática, a gente realmente descobre o que que é a tal da sorte que algumas pessoas têm. Sabe quando você fala: "Meu, essa pessoa deu sorte". Quando na verdade, acreditar na sorte seria tirar o mérito da pessoa. E a gente tem essa tendência, né, quem faz isso, quando faz isso, a realmente, né, olhar dessa forma para a gente não se responsabilizar por não ter conseguido aquilo que a gente realmente quer. Então a gente fica criando uma explicação de que existem pessoas que têm sorte e outras que não. Mas não é assim que funciona na realidade. Eu acredito, né, que você tem vontade de realizar alguma coisa na sua vida que você ainda não realizou. Se você realmente levar a sério o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, você vai ter muito mais probabilidade de realizar isso desde que você faça a lição de casa. Até porque, né, vamos ser honestos, nós somos adultos, nós somos, né, adultas e nós precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, né? Até quando a gente vai ficar responsabilizando os nossos pais, o governo, o bairro, a situação econômica, a situação política, social, mundial, chega uma hora que a gente realmente precisa assumir a responsabilidade. E veja bem, então, a fé, né, a gente, nesse momento que a gente se encontra, né, como sociedade, muitas pessoas acham que não tem fé, mas não conseguem perceber que quando você tem um medo muito forte, isso é uma forma de fé. Sabe quando você tem aquele medo de que algo aconteça, medo de que o dinheiro, né, não dê até o fim do mês? Você está tendo fé de que o dinheiro não vai dar até o fim do mês. Sabe quando você acredita por alguma coisa, por alguma vozinha na sua cabeça de que algo de ruim vai acontecer ou pode acontecer? Você tem fé de que algo de ruim vai acontecer ou pode acontecer. Sabe quando você já tem aquela segurança de que uma pessoa vai mentir, vai ser falsa, vai enganar? Você tem fé de que aquela pessoa vai fazer isso. E tudo que a gente coloca fé na nossa mente, ela vai, ao longo do tempo, com a força da repetição daquele pensamento que a gente está botando fé, fazer com que a gente realmente enxergue aquele tipo de situação em relação a qualquer outra situação. A nossa percepção da realidade, aquilo que a gente enxerga no dia a dia, não é o que está acontecendo, porque quando o nosso olho olha para uma situação, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e ele precisa escolher, né, o que, que o nosso cérebro vai focar. E o nosso cérebro escolhe. Então o olho está vendo tudo. A lente, né, do olho está vendo tudo. O nosso cérebro escolhe um pedacinho daquela cena total. E qual que é a influência, né, que determina o que a gente enxergou naquela situação? Então por que que algumas pessoas vão ver oportunidade de ganhar dinheiro e outras pessoas vão ver dificuldade de ganhar dinheiro? Por que que algumas pessoas vão ver oportunidade de relacionamento saudável e algumas pessoas vão ver problema no relacionamento? Na mesma situação. Na mesma situação. Veja bem, a mesma. Não é à toa, né, que às vezes aquele ex ou aquela ex nosso tá casado com alguém muito feliz. E pra gente não foi uma boa relação. Mas pra aquela pessoa atual que ela tá lá, tá casada, tá feliz, tá seguindo em frente, tá tudo bem. Então é a mesma pessoa vivendo uma outra experiência. E aí a gente se pergunta, né, o que estava acontecendo? O que que nós estávamos tirando daquela pessoa? O que que nós estávamos enxergando naquela pessoa? Então, quando a gente se relaciona, seja afetivamente, seja no trabalho, o que que a gente mais enxerga nas pessoas? A gente enxerga as qualidades que essas pessoas têm, os potenciais que essas pessoas têm, ou a gente enxerga mais os, entre aspas, defeitos, né? Porque ninguém tem defeito, né? As pessoas têm características.
né? Mas a gente tem o hábito de chamar de defeitos. Então, assim, o que que a gente realmente mais enxerga? O que que você mais enxerga? Porque o que você está enxergando é aquilo que você acredita que você tem que ver. É aquilo que você tem fé que você vai encontrar quando você estiver no trabalho. Então, se você acredita que as pessoas elas são fofoqueiras, o que que você vai enxergar? Com que tipo de pessoa você vai se relacionar? O que que você vai extrair daquela pessoa na relação com ela? A fofoca. Por quê? Porque você já está determinando essa realidade para sua própria mente. E tem várias outras coisas acontecendo com aquela pessoa. Aquela pessoa, além de estar fazendo uma fofoquinha, ela também está fazendo um bom trabalho, ela também está trazendo uma série de ideias para a equipe, ela também está passando por dificuldades, às vezes desafios na vida dela, ela também tem medos e tem outros atributos, mas você não está conseguindo enxergar, você só está enxergando exatamente o quê? A fofoca que ela fez. Então, o que a gente enxerga, o que a gente vive, o que a gente convive, tem a ver com aquilo que a gente acredita e tem fé dentro da nossa mente. Então, quanto mais você ir além na sua mente para enxergar além do que é negativo, entre aspas, né, que é o que a gente chama de negativo, quando você começa a enxergar dentro da sua mente o melhor que a vida tem, você começa a enxergar isso nas pessoas também. Então, a realidade que você está vivendo, ela está exatamente equivalente, equilibrada com a visão que você tem do mundo, das pessoas e de si mesmo ou de si mesma. Se você tem uma visão de você que você não merece o respeito das pessoas, se você acha que você não tem aquele carisma que faz as pessoas gostarem de você, o que que você vai enxergar das pessoas quando elas estiverem conversando com você? Quando elas fazem uma cara meio assim, quando elas olham meio tipo, vixe, você não vai enxergar quando elas ficam atenciosas, quando elas realmente param para prestar atenção em você, quando elas batem palma ou quando elas te elogiam, você não vai conseguir prestar atenção nisso. Por quê? Porque a sua mente, ela acredita que o que ela precisa encontrar naquela situação é exatamente o quê? Quando a pessoa não te dá a atenção ou o reconhecimento que você estava esperando, né, que ela tinha que te dar. Então, veja, tudo está acontecendo na vida. Algumas pessoas mentalmente estão buscando enxergar o melhor, outras pessoas mentalmente estão buscando enxergar o que a gente chama de pior, e outras estão buscando enxergar aquilo que a gente chama de neutro. E o que que define, então, isso? O que cada pessoa escolhe. Então, o que que você realmente está escolhendo manter dentro daquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo e sobre as pessoas? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, maldade no mundo. Mas na boa, a maior parte do mundo faz maldade ou uma minoria minúscula faz maldade? Porque se você realmente passar pela rua de manhã até de noite, você não vai enxergar tantas pessoas fazendo, entre aspas, o que a gente chama de maldade, quanto pessoas indo para o trabalho, voltando do trabalho, pessoas sorrindo, pessoas com seus familiares, pessoas se abraçando, se beijando, sendo felizes. Então, no final de contas, o que existe é uma maioria de pessoas que estão fazendo o bem. Mas a gente, em alguns momentos da nossa existência, a gente tem dentro da nossa cabeça de que o mundo é um lugar de coisas horríveis, e de que o mundo é um lugar onde as coisas são péssimas. Mas na verdade, realmente, será que é o mundo ou será que é a gente que está escolhendo só enxergar aquilo no mundo? Porque quando eu saio de casa e eu volto para casa com a comprovação de que o mundo é um lugar ruim, quer dizer que a maior parte das coisas que eu vi foram coisas ruins. E se a maior parte das coisas que eu vi foram coisas ruins, quer dizer que a minha cabeça está se concentrando naquilo que a gente chama de ruim. Então veja, todos nós fomos ensinados, né, de que o mundo é um lugar perigoso, de que o mundo é um lugar que as pessoas não são confiáveis, de que o dinheiro é uma coisa que corrompe as pessoas, e papapá, pipipi, papapá. E conforme a gente vai criando essa fé nessas ideias, e a gente acredita nelas, a gente defende essas ideias, a gente começa a enxergar esse mundo na nossa frente. Agora, a partir do momento que a gente começa a acreditar, a colocar fé em outras ideias, por exemplo, olha, no mundo, a maioria das pessoas são pessoas boas. O mundo é um lugar de pessoas boas. Quando eu começo a acreditar nisso, a colocar fé nisso, automaticamente os meus olhos vão começar a enxergar essas pessoas que estão fazendo coisas boas. Os meus olhos vão começar a mandar para o meu cérebro exatamente a mensagem do quê?
Tá vendo? Olha como aquela pessoa ajudou a outra. Olha que família bonita, sorrindo. Olha que cara bacana, ele pegou ali a carteira da pessoa que caiu e devolveu. Os nossos olhos, eles passam a olhar tudo isso. Então veja, nós escolhemos o que nós vamos ver, desde que nós escolhamos por opção no que a gente quer acreditar com fé. Porque o que é fé? Fé é você acreditar que aquilo é daquele jeito. Então, fé não é uma coisa de religião apenas, fé não é uma coisa de espiritualidade, fé é uma coisa que a gente vive no dia a dia. No que você tem fé. Olha para o mundo que você está vivendo. O mundo que você está vivendo é aquilo que você tem fé. Se você está vivendo um mundo onde as coisas são incríveis e maravilhosas, é porque você tem fé nas coisas incríveis e maravilhosas. Se você está vivendo um mundo onde as coisas que você vivencia são coisas desagradáveis e desconfortáveis, é porque você tem fé e acredita que o mundo é um lugar de coisas desconfortáveis. E, de novo, não quer dizer que todas essas coisas não estejam acontecendo. Todas essas coisas acontecem. Mas aquilo que você vai enxergar, perceber, sentir e viver é aquilo que você colocou para que a sua cabeça dê prioridade de enxergar, de perceber, de sentir na vida. Então, você não precisa que o mundo mude. Você precisa mudar o mundo dentro de você para que o seu mundo fique diferente. O mundo vai continuar a mesma coisa. O seu mundo, o seu dia a dia vai se tornar outra coisa. E aí você começa a perceber que a liberdade de ser feliz ou de sofrer é de cada pessoa. Mas nós não queremos, na maioria dos casos, dar atenção para estudar, entender como a mente funciona, entender sobre o nosso autoconhecimento, como que funciona o ser humano, como que funciona a vida. Por a gente ser negligente, por a gente ter essa tendência como sociedade de achar que o estudo dessas coisas de autoconhecimento são coisas que fazem a gente perder tempo daquilo que é o foco, que é ganhar dinheiro, que é viver uma vida, né, tipo, abundante e tal, a gente exatamente abre mão do que realmente faz a gente enxergar a vida abundante e ter a oportunidade realmente de viver uma vida abundante. Porque pessoas que vivem uma vida abundante e com prosperidade, por exemplo, são pessoas que têm isso dentro da mente delas. E a pessoa que tem isso dentro da mente dela, que nasceu em uma sociedade que acredita que tudo é muito ruim, ela só se tornou uma pessoa que tem isso dentro dela porque ela foi estudar sobre a mente e sobre o autoconhecimento. E ao estudar, ela descobriu, opa, eu fui ensinado a enxergar as coisas negativas e é por isso que eu não tô tendo oportunidades. Deixa eu começar a enxergar as coisas positivas para que as oportunidades comecem a ficar perceptíveis aos meus olhos, porque as oportunidades já existem. Elas só não estão perceptíveis para os nossos olhos. Inclusive tem aquele ditado, né? Quem tem olhos que veja. Então veja bem, quem tem olhos que veja. Só que a grande questão é, os nossos olhos, eles enxergam, eles veem tudo. Eles enxergam, na verdade, né? Eles enxergam tudo. A gente que não vê. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele só mostra pra gente aquilo que ele acredita que é a prioridade que ele tem que enxergar e que ele tem que ver naquilo que foi enxergado. Então ele só vê aquilo que a gente acredita muito, que a gente tem muita fé. Então se você tem fé em coisas boas, a sua vida tá boa. Se você tá com uma vida difícil, é porque você tem fé em coisas difíceis. E veja bem, eu não falei em nenhum momento de nenhuma religião, de nada sobre questões espirituais. Eu falei apenas sobre o mecanismo mental e perceptivo. Isso é um conhecimento sobre a percepção humana. Isso é um conhecimento dentro, né, das disciplinas de psicologia. Só que poucos profissionais que são formados em psicologia, eles vão realmente vir aqui trazer isso para você. Por quê? Porque esses profissionais eles estão ainda reproduzindo outras crenças que não permitem que eles enxerguem isso que está na cara deles. Nos livros está escrito. O nosso sistema perceptivo ele é seletivo. Ele faz a seleção do que ele percebe. A grande pergunta é, o que determina a seleção que ele percebe? E eu estou te dizendo, o que determina a seleção que a nossa percepção faz é aquilo que a gente tem fé, aquilo que a gente acredita é daquele jeito. Então, eu quero te perguntar, né, o que você achou desse conteúdo, quero que você marque aqui
né? Qual que foi a sua percepção? Se você percebeu que você está olhando muito para as coisas negativas e você está dando muita fé para isso, ou se você está realmente indo na direção que mais te favorece, que é enxergando a parte positiva, a parte boa das coisas. E caso, né, você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like no vídeo, porque é muito importante para o YouTube. É muito importante mesmo para o YouTube. E claro, né, caso você deseje algum tipo de aprofundamento, né, caso você busque uma mentoria, caso você busque um processo terapêutico, aqui embaixo tem o link do meu, na verdade tem o número do meu WhatsApp, aí você pode entrar em contato comigo, né, para ver sobre a disponibilidade, a possibilidade em agenda, caso eu tenha vaga, e para os interessados e interessadas em dar seguimento, né, a um conhecimento mais profundo sobre si, eu tenho aqui um convite, né, do meu novo curso, que ele é direcionado para as pessoas que sofrem pelo medo de serem rejeitadas. Sabe aquela pessoa, né? Talvez seja você essa pessoa, né? Que ela evita falar o que ela pensa porque ela tem medo das pessoas não aceitarem o que ela pensa. Ela tem medo de ser quem ela é na vida. Ela tem medo de assumir para a família o que ela tem vontade. Ela tem medo de falar na empresa porque ela acha que as pessoas não vão ligar porque ela vai falar. Ela tem medo de errar em tudo que ela faz porque ela acha que as pessoas vão achar que ela é incompetente. Então, essas pessoas que estão travadas na vida, que ela até sabe, né, o que ela quer fazer, outras estão tão travadas que estão até perdidas, estão confusas, nem sabem o que fazer, né? Essas pessoas geralmente elas podem estar sofrendo por essa ferida da rejeição. É muito comum, né, que você esteja evitando essa exposição, evitando ir para a vida, tentar viver a vida, porque você tem uma vozinha dentro da sua cabeça que diz que as pessoas não vão te aceitar como você é. Então você acha que as pessoas estão te julgando, você acha que as pessoas estão te criticando, você acha que as pessoas estão te olhando com um olhar de desconsideração, você acha que as pessoas estão achando que você é meio bobão, meio bobona. E tudo isso está dentro da sua cabeça, não é à toa que é você que está pensando, é você que está sentindo, está no seu corpo, está em você. Então você pode tirar isso de dentro de você. Existem caminhos, existem ferramentas, existem modos de fazer isso. É um processo, não é uma fórmula mágica, entende? Não é uma coisa que você faz assim, tipo, né, do dia para noite. Você vai ter que aprender como que é isso. E esse curso ele está dividido em 5 módulos. Né? O primeiro módulo ele vai fazer uma abordagem para te mostrar a raiz da ferida da rejeição, como que ela surge. Vai falar sobre a questão do período de gestação, da gravidez que a sua mãe teve enquanto você estava ali, como que isso pode ter influenciado nessa questão da rejeição. Vai falar sobre a infância, como que isso nasce, para você entender que os seus pais, mesmo que você ache que eles te rejeitaram, eles não necessariamente te rejeitaram. Então muitas pessoas sofrem com isso quando elas descobrem, né? Isso é a percepção que eu consigo trazer ali através dos conhecimentos. Você percebe que não foi bem assim que aconteceu a história. Além disso, tem um módulo sobre os padrões mentais, onde você vai entender como lidar com a mente quando ela começa com essas vozes. Tem a questão sobre os padrões emocionais, você vai entender como lidar com as emoções, o medo, a ansiedade, a angústia, o desespero, a tristeza, a raiva, que é decorrente, né, de quando você está, às vezes, nessas exposições. Você também vai ter um módulo sobre os padrões de comportamento, né, que é como você reage no automático, achando que é você que faz isso, mas é a ferida que está agindo ali naquele momento. O último módulo é um módulo onde você vai entender a questão dos comportamentos sabotadores e do ganho secundário, porque todo sofrimento tem um ganho secundário, e a gente não solta o sofrimento exatamente pelos ganhos que a gente tem. Aí você pode falar, mas o meu não tem nenhum ganho. Todos têm. A gente às vezes não percebe conscientemente, mas sempre tem um ganho. Não é à toa que a gente tá ali, né? Ninguém vai ficar em uma coisa que é desagradável se não tá ganhando nada. Até para estar em uma coisa desagradável, a gente tem que estar ganhando alguma coisa. O ser humano não é bobo. A mente humana não é besta. Ela sempre quer ganhar alguma coisa. Então, se você tá passando por uma dor, por um sofrimento, existe um ganho ali que você precisa soltar também para que você consiga crescer e você consiga evoluir e seguir em frente. Esse link aqui, esse QR Code, ele vai levar para a página do Hotmart. Esse é o cupom de desconto para vocês que me seguem aqui. Tem um desconto de 18%. O cupom é 18%, YTED. Aqui embaixo também tem o link da página, né, da Hotmart. Caso você queira né, ir pelo link e não pelo QR Code, você vai cair na mesma página. Você tem 7 dias de reembolso, caso você deseje.
E o curso, ele é um curso onde você tem aulas e práticas. Então tem as ferramentas que você baixa para você aplicar em você mesmo, em você mesma. Em um período de cada módulo, você tem uma ferramenta para aplicar ela entre 7 e 15 dias. Você que decide se você quer fazer ela por 7 dias ou por 15 dias. Eu sugiro fazer por 15 dias, porque aí você vai ter um aprofundamento muito melhor da experiência. Então o curso, ele está organizado para que você possa realizar ele num período de 1 mês e meio a 3 meses. Entre 1 mês e meio a 3 meses, você conclui ele completamente. O valor dele é um valor irrisório, não paga nem 1 hora de sessão comigo. Eu realmente consigo fazer esse valor porque ele está ali, né, em uma plataforma, então ele não ocupa meu tempo diretamente, mas você tem acesso a mim para tirar dúvidas, caso você tenha dúvidas durante o decorrer do curso. Então, fica esse convite para você, caso você tenha interesse, é só você clicar aqui ou, né, entrar no QR Code ou clicar aqui embaixo no link e adquirir ele lá na página da Hotmart, ok? Então, não se esqueça de seguir o canal, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.